paz do Senhor, aluno EBD. Hoje é domingo e você já sabe, domingo é dia de EBD. Hoje nós estamos reunidos para tratar da nossa aula de número 5, é isso mesmo, cujo título é Mente, Vontade e Emoções Restauradas pelo Senhor. Para isso nós temos a alegria de ter a companhia da nossa professora Ana Paula. Paz do Senhor, professora. Paz do Senhor, professor Orlando. Bom, vamos para a nossa lição. O textuário encontra-se em Efésios, capítulo 5, versículo 17, e diz assim: Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Verdade aplicada, devemos buscar a Deus em todas as nossas decisões, para saber qual é a sua vontade e assim trilhar por esta. Objetivos da lição: conhecer as 3 áreas da alma, ensinar sobre a liberdade de escolha e falar sobre as emoções e sua vulnerabilidade. Textos de referência: Filipenses capítulo 4, nós faremos a leitura de alguns versículos. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Na nossa introdução, o comentarista diz o seguinte: na explanação sobre as áreas da alma que precisam de cura, destacaremos a mente, vontade e as emoções, sabendo que, enquanto estamos neste mundo, podemos contar com a ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus para lidarmos também com essas faculdades da alma. Bom, o tópico de número 1 tem por título As 3 áreas da alma. E eu já quero abrir a oportunidade para aprendermos um pouco com a nossa professora Ana Paula. A paz do Senhor, vocês que estão em casa, e que lições maravilhosas que nós temos tido nesta lição. Nesses últimos domingos, aprendendo sobre equilíbrio emocional, saúde mental em tempos de tamanha instabilidade emocional. E hoje não vai ser diferente. Nós iremos tratar das 3 áreas da alma, que são elas: mente, vontade e emoções. E quando eu falo de alma, é preciso entender o que é alma. Se você abrir a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2, no versículo 7, a gente vê Deus escrevendo a criação do homem e falando que soprou nele o seu sopro de vida e ele tornou-se a ser alma vivente. Ou seja, somos alma vivente andando por este mundo. O corpo que me reveste, que reveste a minha alma, nada mais é que uma vestimenta. Assim como talvez me permita usar este exemplo, é a roupa do astronauta para um astronauta. Aqui no planeta Terra de nada tem serventia, mas para que ele sobreviva no espaço, ele precisa usar esta roupa. É a mesma coisa aqui. Para sobrevivermos nesta Terra, precisamos do nosso corpo. Mas o que importa mesmo é o que está dentro, que é a nossa alma, a essência do que somos. E hoje nós vamos começar falando sobre a mente, a líder da alma. Em Romanos, no capítulo 12, o versículo 2, a gente vê que para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é preciso uma mudança de mente. O que é isso? Que implica uma transformação tanto na mente quanto no coração. Sem uma mudança na mente gerada pela palavra, não desfrutaremos do conhecimento pleno do Pai. E por que será que isso é tão importante nos dias de hoje? Temos uma mente completamente restaurada e transformada pela palavra. Vamos ver comigo. O poder da mente. A lição vai dizer que a mente humana pode ser comparada com a maior hidrelétrica do mundo. É algo fantástico que Deus deu ao homem. Imagine a mente de Adão em seu estado original. A mente era utilizada em todo o seu potencial. Gente, isso aqui é loucura, é o melhor. É o ápice da perfeição. Vocês conseguem imaginar Adão se enxergando como Deus o via, usando 100% das suas capacidades mentais e psíquicas? Mas então, ele pecou.
E ao achar que veria como Deus via, ele passou a ser limitado e a enxergar apenas o visível que estava diante dos seus olhos. Foi quando ele olhou para si e falou: estou nu. Ele já não se enxergava mais como Deus o via em toda a sua plenitude. Ele passou apenas a enxergar a limitação dos olhos materiais. Hoje, nós não usamos nem 10% da nossa capacidade mental. Você sabia? E veja os inventos que os homens fizeram usando apenas essa porcentagem. Tanto para bem quanto para mal, nós temos uma inúmera série de invenções. E eu até anotei aqui, daqui a pouco eu acho. Tudo que foi feito até os dias de hoje, com todos os avanços da ciência, da medicina, usando apenas 10% da nossa capacidade. Infelizmente, essa capacidade também foi canalizada para o mal, corrompida pelo pecado, e hoje é um campo de batalha. Joyce Meyer, em seu livro O Campo de Batalha, eu até trouxe ele aqui para mostrar para vocês. Um escritor da revista da Escola Dominical vai nos dizer que para a mente ser um campo de batalha, existe uma necessidade vital que a gente alinhe os nossos pensamentos com a palavra de Deus, sempre buscando e contando com o auxílio do Espírito Santo. E esse é um processo que demanda tempo e estudo. E não é de uma hora para outra. É pouco a pouco que a nossa mente vai mudando e se alinhando com a vontade do Pai. Muitos dos nossos problemas, esses que enfrentamos no nosso dia a dia, são apenas galhos ou consequências de algo que está mais profundo, internalizado dentro de nós. E quando a nossa mente começa a mudar para melhor, mais a nossa vida muda para melhor. A gente só consegue ver o bom plano de Deus para as nossas vidas e usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, quando a gente começa a andar com Ele, a pensar como Ele. Nesse campo de batalha, existe a disputa pelo controle da mente. O que é isso? A lição vai nos dizer que existem duas pessoas distintas disputando nossa mente. Uma de um lado e do lado de dentro é o Espírito Santo. Ele é educado, ele não obriga, ele não entra e não invade a sua vida sem permissão, nos constrange pelo seu amor. E do outro lado, do lado de fora, está Satanás. Ele não pede permissão, ele entra com tudo. E ele usa toda a sutileza e artimanha para dominar a nossa mente e utilizá-la para o mal. O seu objetivo principal é a distorção da verdade de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, se você puder, tenha um tempinho em casa, leia essa parte. Ele vai falar da maneira como o inimigo ele vai distorcer a verdade, para que a gente pense que está fazendo certo e estamos fazendo errado. E como a gente sabe e consegue vencer essa batalha? Tendo um novo nascimento, sendo novas criaturas, tendo a responsabilidade do que estamos alimentando a nossa mente diariamente. As pessoas gastam muito tempo alimentando a sua mente e a sua alma, passando os dias assistindo a televisão, conversando sobre coisas fúteis, e se esquece que nós temos a responsabilidade de que estamos alimentando a nossa alma. E este alimento vai repercutir para a nossa vida eterna. Os nossos pensamentos precisam refletir a fé que professamos. Já viu aquele ditado, a boca fala, que o coração está cheio? O coração é a nossa mente. Se os seus pensamentos não estiver cheio daquilo que você professa, a sua boca vai falar por si mesma. Acredite. É quando a gente conversa com algumas pessoas e fala: tem certeza que é crente? Enfim. Martinho Lutero vai dizer que a gente não pode impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam um ninho. Não podemos impedir que alguns pensamentos passem por nossas cabeças, por nossa mente, mas podemos impedir que façam um ninho, que criem raiz em nossa alma. Então, antes que a palavra de Deus penetre no espírito, terá que atingir o seu entendimento. Então é preciso que você entenda que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que destrói fortalezas, conselhos e altivez.
por isso, temos que encher a nossa mente com o quê? Com a palavra de Deus. Bom, vocês viram aí só um trechinho da aula de hoje. A gente só falou sobre mente, o tópico 1. Nós aprendemos que a mente é a líder ou a precursora de todas as ações. Infelizmente, a mente foi canalizada para o mal, corrompida pelo pecado e hoje é um campo de batalha. Mas nós aprendemos aqui já nessa manhã que é a palavra de Deus que destrói toda a altivez e destrói todos os conselhos ruins. Então, é nesse caminho que a gente segue para o tópico de número 2, que vai falar um pouco sobre vontade e escolha. Professora? Eu quero aproveitar, Orlando, e falar aqui, antes de entrar nesse tópico da vontade e escolha, sobre a mente dos 10% que eu esqueci. O que me traz esperança é saber que um dia nós o veremos. E enxergaremos como Ele nos vê e como Ele nos enxerga. E o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E essa limitação que a gente tem de não compreender muitas coisas, de não enxergar da maneira como Deus enxerga, naquele dia nós usaremos todo o potencial. E aí a gente vai entender porque fomos feitos à imagem e semelhança dEle. Aí nós vamos compreender o quão grandioso é isso. E aí eu não posso deixar de falar de vontade e escolha, porque são as nossas escolhas que vão interferir se eu vou viver isso na eternidade ou não. A lição vai dizer que é através da vontade que o homem decide o seu destino e faz a sua escolha. Antes de você escolher, você tem que ter vontade. Então você pensa, e é um provérbio chinês que vai falar isso, que a vontade é o nosso primeiro passo. Eu tenho vontade de algo, então eu vou determinar e vou escolher. E que liberdade, que maravilha, que poder que o Senhor nos deu, que é o livre-arbítrio, a capacidade de escolher. Nós somos criados com essa capacidade de escolher entre a vida e a morte, tanto que por diversas vezes Deus fala aos israelitas, a nação escolhida, coloque diante de vocês a vida e a morte, o bem e o mal. A vida de uma pessoa é a consequência das suas escolhas, do que a gente escolhe para nós. Mas como escolher o que é certo e o que é errado? O presente e o futuro, esse presente e o amanhã, são consequências das nossas escolhas do passado. O discípulo de Cristo pode escolher entre obedecer e não obedecer a Deus. Uma coisa é certa, nós não escolhemos as consequências, nós colhemos as consequências dos nossos atos e das nossas escolhas nos dias de hoje. Para isso, nós precisamos tomar decisões corretas. Precisamos, para fazer essas decisões, Orlando, conhecer a vontade de Deus. Como é difícil quando a gente está insatisfeito com uma situação atual, quer de desemprego, quer no casamento, quer no nosso trabalho. A gente está insatisfeito, então a gente está com vontade de jogar tudo para o alto. Ou vontade de pedir as contas, ou vontade de dar um fim a tudo isso. Mas aí a gente submete a nossa vontade a Deus. A gente vai orar, porque a gente entende que as minhas escolhas interferirão no meu futuro, e depois não adianta eu chorar. As consequências, elas vêm e podem ser amargas. Então, antes de eu escolher, eu preciso submeter a minha vontade. Ter vontade de algo não é errado, não é pecado. O pecado é quando eu não submeto a minha vontade a Deus e faço escolhas erradas. O comentarista da lição, ele vai dizer que sem Deus o homem ficou sem base correta para tomar decisão. E a única base que ele passa a ter, Orlando, é ele mesmo. E nós vemos isso no dia a dia. As pessoas, para escolher, elas falam, deixa eu ver o que é melhor para mim. Deixa eu ver o que vai ser melhor para o meu dia a dia. Infelizmente, essa vontade, ela é ditada pelo velho eu, pela natureza caída, pelo velho homem. E aí, quando a gente se deixa de ser ditado pela essa vontade, ditada pela carne, e não pela vontade perfeita, agradável e boa de Deus, nós colhemos sérios danos de escolhas erradas. Tanto que remete para esta vida, no nosso dia a dia, no nosso casamento, no nosso trabalho, com os nossos filhos, com o futuro dos nossos filhos, quanto também remete para a nossa vida eterna. O comentarista vai dizer alguns defeitos da vontade. Ele vai falar que a nossa vontade ela é imperfeita e tendenciosa a escolher errado. Por quê?
Você já reparou que somos inúmeras vezes influenciados, induzidos à inconstância? Você fala, vou começar um regime hoje. E daqui 2 dias você para. Eu não sei você, eu vivo acontecendo isso. Por quê? Porque a minha vontade, ela é inconstante. A gente também temos falta de iniciativa, muitas das vezes, procrastinação, derrotismo. Sabe aquele medo de fracassar? Então você nem tenta, você nem sequer dá o primeiro passo. Indecisão, vontade frouxa. Tudo isso é fruto da nossa vontade, dessa vontade da velha natureza. E é por isso que o ser humano caminha tropeçando entre as próprias pernas, sempre sentindo perdido. E ele não admite que não tem disposição para fazer as coisas. E depois se pergunta, por que está tudo errado? E ele caminha como se só existisse neblina diante dos seus olhos. O que ele não entende, e que hoje nós temos a oportunidade de aprender, é que é necessário entender que precisa ser feita uma verdadeira mudança na nossa vontade e na nossa escolha. É preciso permitir que o Espírito Santo entre na nossa mente, Orlando. Transforme ela, dia a dia, pouco a pouco. Ajuste cada área deformada da nossa vida. Essas falhas de caráter que a gente carrega, todo ser humano carrega, o Espírito Santo vai ajustando. E aí quando a gente vai tendo a nossa mente transformada, de repente a gente está vivendo o que a Bíblia fala, experimentando a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque a nossa vontade é submetida a Ele. E aí eu ressalto, né? Não tem como não ressaltar. Quem era que submetia a vontade de Deus? O próprio Jesus, o nosso mestre, o nosso exemplo maior. Ele sempre se sujeitava a cumprir a vontade do Pai. E esse é o nosso caminho. Repara quando ele fala na oração antes da crucificação: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Não é uma oração fácil de ser feita. Muitas vezes é dolorida, triste, nos traz lágrimas. Assim a gente conclui o tópico de número 2. E a gente aprendeu que a vida de uma pessoa é consequência de suas escolhas. Porém, muitos têm uma vida marcada pela indecisão. Por isso, o nosso exemplo é Jesus, que sempre agradou ao Pai e cumpriu a sua vontade. Nós aprendemos no tópico 2 que precisamos submeter a nossa vontade à vontade do Pai. Certos de que o que Ele tem para nós é muito melhor. Oxalá que pudéssemos dizer igual Paulo: eu já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé no Filho de Deus, e já não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Que coisa linda. Bom, a gente ainda tem o tópico 3, cujo título é Emoções, expressando os sentimentos. Professora, fica à vontade. Nós falamos sobre a nossa mente, né? O nosso poder de raciocínio, de pensar, de decidir. Depois falamos sobre a nossa vontade, sobre o nosso poder de escolha. E agora nós vamos falar das emoções, que permeia tudo em nossa vida. As nossas escolhas, nossos pensamentos, vai ter muito a ver com as nossas emoções. Emoções é o nosso amor, o ódio, a tristeza, a alegria que sentimos. E elas podem ser agradáveis ou desagradáveis. E é importante ressaltar, professor Orlando, que quem criou todas essas emoções foi Deus. Sim, Ele criou muitas vezes a raiva, a tristeza. Todas as emoções foram Ele que criou. Porém, e é importante também dizer que Deus não quer que a gente sufoque essas emoções. Porque muitos problemas na alma, muitas doenças internalizadas, né, elas são resultados e consequência desse sufocamento, sabe? Eu não vivo luto porque eu acho que Deus não vai se agradar, então eu não vou nem chorar. E não é, né? Nós não podemos sufocar as nossas emoções. Porém, também não precisamos caminhar por elas. E é isso que a gente vai aprender hoje na lição. As nossas emoções precisam ser restauradas. Nós não podemos basear, por exemplo, a nossa comunhão com Deus nas nossas emoções, porque elas vão e vêm o tempo todo. E a gente não podemos basear o meu dia a dia com Deus na minha emoção, se eu estou emocionada ou não. Por exemplo, se hoje eu acordei um pouco triste, um pouco chateada, isso não altera a minha condição para com Ele. Pelo contrário, independente do sentimento que eu estou naquele momento, eu vou estar fazendo o meu devocional. Eu preciso estar orando, eu preciso estar grata a Ele o tempo todo. A nossa fé, ela precisa sobrepor os dias maus e os dias bons, porque eles vêm. Os dias maus vêm para todos.
Haverá dias em que vamos chorar muito. Haverá dias em que sentiremos muita raiva por alguma injustiça. Haverá dias em que a dor vai bater tão forte por conta de uma enfermidade que teremos tão desanimados. Mas nada disso pode sobrepujar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. A gente não pode colocar as nossas emoções mediante as nossas ações, que é isso que nós vamos ver hoje. Se olharmos as circunstâncias do ponto de vista de Deus, independente do que está acontecendo, a gente olha do ponto de vista dele, a gente confia que ele, no dia de amanhã, a gente confia que ele vai alterar aquela situação. A lição ela vai trazer 2 exemplos. Vai trazer o exemplo de Josué e Caleb, que quando eles entraram ali na terra prometida junto com os outros espias, eles viram o que todos os outros viram. Só que os outros 10 viram o quê? Os gigantes, e foram dominados pelo medo. Josué e Caleb não, eles também viram gigantes. Eu também acho que eles tiveram medo. A diferença é que eles viram a possibilidade de vencer os seus inimigos. E tomar a terra porque era promessa de Deus. O errado não é ter medo. Ter medo é comum, faz parte de quem somos. Mas ser dominado e paralisado pelo medo, isso é errado. E pode até ser pecado. Porque é possível a nossa confiança estar acima do medo. Por exemplo, Davi. Davi viu o mesmo que o exército de Israel viu ao contemplar Golias, aquele inimigo poderoso. E ele, em nenhum momento, ele ignorou a realidade da grandeza do seu oponente. Muito pelo contrário. Talvez ele olhou e falou, realmente, mas eu sei em quem tenho crido, e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Tudo depende do nosso ponto de vista. Ou melhor, não do meu, do de Deus. Porque do meu ponto de vista, que é aquilo que nós falamos lá, quando Adão ficou com a visão limitada, eu vou enxergar apenas o que está diante dos meus olhos. O desemprego, a doença, o luto, a situação que não altera. Mas quando eu enxergo do ponto de vista de Deus, que todas as coisas são possíveis, que tudo pode ser transformado, aí eu começo a viver o milagre. Eu começo a viver milagres, realidade, o sobrenatural da fé. A fé é isso, é ver além do que está visível aos nossos olhos. E aí o comentarista vai dizer, se agigantarmos os nossos problemas e dermos a eles força com o nosso negativismo, iremos sucumbir na fé, pois isso, por isso veja na ótica da fé. Talvez você pergunte, negativismo? Sério? E o que isso tem a ver com o cristianismo? Tudo. Eu vou ler com vocês em Provérbios, se você puder abrir comigo, no capítulo 4 e o versículo 23. O irmão Orlando também vai abrir. Eu vou ler primeiro na tradução da Almeida Ferreira. Olha só. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Você sabia que quando a Bíblia fala aqui em coração, ela está falando da nossa mente? Evangelista Orlando, lê para mim na tradução de hoje, na linguagem de hoje. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É a mesma coisa. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, a sua mente, cuidado com o que você pensa, porque a nossa vida, ela é dirigida pelos nossos pensamentos, é dali, da nossa mente, que sai a fonte das vidas. E aí no tópico 3 vai falar assim, andemos por fé e não por sentimentos. É muito comum voltar ao hábito de tomar decisões e julgar os nossos valores pessoais ou a nossa espiritualidade baseado no que a gente está sentindo naquele momento. Mas as emoções, elas foram criadas por Deus e elas não devem ser negadas por medo de que algumas sejam pecados. A gente precisa avaliar as nossas emoções. É importante compreendermos isso. Os sentimentos, gente, sejam eles agradáveis ou desagradáveis, eles devem ser avaliados, a fim de determinar se eles são construtivos ou destrutivos. É claro que diante de um evento, Orlando, de uma situação desagradável, de injustiça, de luto, de perda, de desemprego, eu não vou sair pulando e dando grito de alegria. Não, os meus sentimentos vão ser alterados e muitas vezes serão desagradáveis, e até mesmo por dias. Um luto não se supera num dia. Leva dias a se superar, até meses para isso. O que torna essa emoção e esse sentimento destrutivo?
É quando eu não lido bem com a situação e eu permito que elas dominem a minha essência, a minha alma. E com o tempo, o luto ele tem que ser diminuído, a tristeza ela tem que ser aplacada. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a minha força. Hoje eu estou triste, mas eu vou continuar andando, porque a alegria do Senhor é que me faz andar, é a minha força. E eu, com o tempo, essa alegria vai dominando a minha alma. Quando eu vejo, eu já estou curada daquela tristeza, eu já estou curada daquele luto, eu já estou curada daquele sentimento desagradável. E isso não me destrói. Mas quando eu não permito que o Senhor venha operar, o Espírito Santo, através da sua palavra, através da oração, venha operar em cima dos meus sentimentos, eu vou permitindo que esses sentimentos vão invadindo a minha alma. E aí o que acontece? As doenças da alma que a gente tanto vê nos dias atuais. Depressão e tantas outras que a gente vai falar na próxima revista, na próxima aula. Que coisa boa é aprender. Nós aprendemos no tópico 3 que Deus não quer que sufoquemos nossas emoções, mas também não quer que caminhemos por elas. Por isso, nossas emoções precisam ser restauradas. A conclusão da aula de hoje, que possamos ajustar a nossa mente, vontade e emoção aos propósitos de Deus, sabendo que Ele deseja que vivamos sua boa, agradável e perfeita vontade e desfrutemos de uma vida em abundância, numa fé sólida, baseado em tudo que a palavra diz, pois a palavra permanece para sempre. Amém. Que coisa boa! Você entende como é especial aprender que a nossa mente, que as nossas escolhas e vontades e que as nossas emoções precisam ser dirigidas, orientadas à luz da palavra de Deus, pois é essa palavra que manifesta a vontade divina para nós. Como quando o Senhor usou o profeta: eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou ainda quando ele usa Isaías: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos caminhos e do que os vossos pensamentos. Aleluia. É acreditando nessa palavra que eu convido você agora a reunir sua família, fechar os seus olhos. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, certos de que o Senhor está com os teus ouvidos inclinados para nos ouvir nessa manhã. Feche os seus olhos agora. Senhor Deus de toda a glória, Pai, como é bom estar na Tua presença. Senhor, como é bom ouvir a Tua voz e aprender a Tua palavra. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã porque sim, queremos receber orientação, queremos receber diretriz, queremos caminhar de acordo com a Sua vontade para nós. Pai, é por isso que nós apresentamos-nos a Ti nessa manhã, pedindo que o Senhor venha sim reger a nossa mente, as nossas escolhas, as nossas vontades e as nossas emoções. Queremos ser completamente restaurados, como diz a Tua palavra: restaura-nos a Ti, para que retornemos, e renova os nossos dias como dantes. Se o homem perdeu a referência por conta do pecado, nós pedimos a Ti que uma vez mais, por bondade, graça e misericórdia, que nós possamos estar sempre pautados e baseados na Tua palavra. Pai, abençoa este lar, abençoa esta família, abençoa este Teu servo, que tirou alguns instantes para aprender de Ti, porque sim, queremos viver o que o Senhor tem para nós. Continua cuidando, continua abençoando, é o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém, amém. Eu já quero agradecer pela sua companhia, pela liberdade que você nos deu mais uma manhã dominical de adentrarmos a sua casa para falarmos da palavra de Deus. Aproveito a ocasião para agradecer a professora Ana Paula, obrigado por enriquecer a nossa manhã de domingo. É sempre uma honra. Glória a Deus. E eu já quero te fazer um convite para a nossa lição de número 6, cujo título é A Importância do Cuidado com a Espiritualidade
e as emoções. Você já percebeu que a gente vem vindo numa crescente para tratar de saúde de um modo integral: espírito, alma e corpo, porque é isso que Deus tem para nós. Então, no próximo domingo, a gente aguarda você. Lembre-se sempre que a EBD Ademauá é feita para você. Que Deus abençoe!